Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2020. Faz tempo isso começou. Este escriba está há 40 dias em ralenti, como se diz nos episódios de corrida de motocicleta, ralenti. Obrigado a não sair e coagido a integrar o grupo de risco, determinação que o escriba assiste e obedece há 40 dias, até para dar exemplo aos mais jovens, usando esta máscara permanentemente, a não ser para poder fazer-se entendido durante algum tempo e depois voltar à reclusão. Poucos comentários este antigo escrevinhador deve fazer, respeitando uns e outros, aquilo que tem saído na imprensa nos últimos dias e, principalmente, a manifestação de eminentíssimos colegas de especialidade e profissão, pouquíssimos chegando em paralelismo com este escriba, porque poucos há podendo competir em idade com este velho criminalista. Antônio Cláudio Maria de Oliveira e Miguel Reale Júnior têm feito pronunciamentos nos jornais, notadamente no estado de São Paulo. Manifestações estas que são observadas com muita atenção por este escriturário do direito penal e do processo penal. São elegantes. Os penalistas e juristas em geral costumam ser muito assentados na dogmática do direito penal, da medicina legal, do direito processual penal e do direito em geral. E quando se manifestam, fazem-no também de forma clássica. Miguel Reale Júnior, na semana passada, ou no fim da semana recém-ultrapassada, fez manifestação robusta, rotunda, atinente àquilo que se poderia interpretar como exame perfunctório, embora da saúde psíquica do presidente da República. E Miguel Reale citou, inclusive, Odon Ramos Maranhão, professor ilustre emérito da Universidade de São Paulo, do Lago de São Francisco, cujo velório, anos atrás, aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Direito. E Odon Ramos Maranhão era muito amigo deste escriba, davam-se muito bem. Odon era genro de Flamínio Fávero, que chegou inclusive a prefaciar um livro deste escriturário de direito penal quando o Paulo Sérgio ainda se dizia
um jurista não diferenciado, mas era um penalista que tinha boa proximidade, inclusive com a medicina legal. E Miguel Reale Júnior, que é um dos parâmetros de atenção da advocacia especializada no Brasil, foi muito clássico enquanto procurava definir os parâmetros que dimensionavam a diferença entre a normalidade psíquica e uma anomalia ou extravagância em parâmetros mínimos, médios e máximos, referindo-se a Jair Bolsonaro. Embora não o dissesse expressamente, porque os juristas costumam dimensionar muito bem as suas assertivas, disse, observando, repita-se, umas limitações de caráter robustamente doutrinário, disse que o presidente da República tinha em certa dose uma extravagância na classificação e na expulsão daqueles fenômenos legitimamente observados na medicina legal, assentando anomalias na psique de um ou outro cidadão, referindo-se Miguel especificamente à presidência da República. E, embora este escriba não deva e não possa afirmar similitude emanada de Antônio Cláudio Maria de Oliveira, que é outro eminentíssimo penalista que o Brasil tem, atuante, vigorosamente atuante, interveniente no direito penal e nos aspectos políticos que o exercício da presidência tem. Parece que Maris teria dito porção assemelhada de comentários correspondentes à estabilidade psíquica de Jair Bolsonaro. Diga-se que este antigo escrevinhador de direito penal, da medicina legal, do processo penal brasileiros, tem uma aproximação mais que razoável com a chamada psiquiatria forense. Este escrevinhador tem na biblioteca, que é grande, é volumosa, é resistente, é pesada, tem miseravelmente uns 180 a 190 livros de medicina, que vem desde a cirurgia plástica até a chamada medicina psiquiátrica. Conhece alguma coisa sobre o assunto. É um teórico, nunca um prático, e também não é um mitômano metido à interpretação mística do comportamento mental do ser humano. Mas este escrevinhador tem um jardineiro antigo, muito antigo. Envelheceram juntos os dois, o escriba e o cuidador de jardins, e se dão bem, conversam, analisam mutuamente o conhecimento de um e a experiência do outro.
E, de vez em quando, referindo-se a alguém, o jardineiro disse: "Ô, seu doutor, aquele homem não bate o pino." Bater o pino é uma expressão muito curiosa, mas diz respeito às pulsações dos motores a gasolina ou a querosene. São batimentos que devem estar bem regulares, porque, a não ser assim, os motores à explosão se desregulam, param ou, justificando o título, explodem. E se há de dizer por que o escriba está a falar em motores a gasolina, motores a explosão, quando se cuida de um problema ligando a distorções eventuais no exercício da presidência da República, é que o ser humano vive e nasce até poucos meses após o nascimento, quiçá aos 2 anos de idade, a criança já é capaz de fazer metáforas, se não verbais, ao menos os pequenos cérebros hão de trabalhar com aspectos metafóricos da vivência na interpretação dos fenômenos internos e externos que homens e mulheres e crianças fazem daquilo que acontece. Mas, diz o jardineiro na sua santa e básica cultura de conversas, santa e básica cultura de conversas ao pé da lareira, no seu casebre, diz: "Seu doutor, aquele homem não bate o pino, ou seja, o motor trabalha desreguladamente." E, a partir dali, o escriba foi ler o Estadão de um dia desses, domingo ou sábado passado, faz 4 ou 5 dias no máximo, e viu um belíssimo artigo de Miguel Reale Júnior fazendo uma comparação com aquilo que se diz normal e aquilo que se conota como anormal no funcionamento do cérebro humano. E Miguel, fazendo tal análise, transcreveu, se a memória deste escriba não falha, pedaços de apreciações exatamente de Odon Ramos, Maranhão, relembrando então a este escriba que ambos, este velho serventuário do direito penal e o competentíssimo Odon Ramos, Maranhão, relembrando ao escriba aspectos ou premissas da velha amizade que havia entre Odon e Paulo Sérgio Leite Fernandes. E as citações de Miguel Reale foram muito profícuas, muito bem postas, naquela clássica conotação jurídica que o nosso competentíssimo companheiro tem, e tanto é competentíssimo que suas afirmativas e suas premissas são valorizadas enormemente por toda a classe jurídica brasileira. E o escriba deve se recordar de que, quando conversa com o seu velho jardineiro, que é amigo, é muito mais que cuidador das rosas, e
traços outros da jardinagem. Muito mais do que isso, é um homem experimentado na vida e que, quando entende que alguém está desregulado psiquicamente, diz: seu doutor, ele não bate o pino. Os nossos penalistas elegantes, clássicos, ortodoxos, chamam a isso de anormalidade na conduta, na manifestação e no exame por parte da criatura dos fenômenos externos, provocadores de uma ou outra resultante no mundo circundante. Este escriba já foi, muitos anos atrás, um jurista de porte médio, quiçá. Estudava muito, acompanhava o direito penal, falava um pouquinho da língua germânica, entendia o italiano, manifestava-se muito bem no castelhano. Ele, que é neto de espanhóis, era mais fácil, a língua presa funcionava melhor. Houve tempo em que este escrevinhador falava difícil, era bonito. Os jovens gostavam, embora não entendessem, quando se falava Tatbestand-Mäßigkeit, ou tipicidade, aquilo em que o fato consiste, a tipicidade do direito penal, a adequação do fato à norma, aquelas considerações todas que os alemães fazem com plenitude de competência, inclusive de respeito. Então, Miguel foi muito elegante. Queria dizer aquilo tudo, mas queria dizer de forma mais sofisticada. E não dizia como o jardineiro, com quem este escriba tem um constante remanejamento de reflexões intelectuais, não dizia: ô seu doutor, ele não bate o pino. E quando Miguel Reale Júnior e Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Maris supõe-se que o tenha dito, Miguel com certeza o disse. Quando Miguel Reale Júnior tece essas considerações muito bem postas sobre eventual anormalidade psíquica de Jair Bolsonaro, este muito antigo criminalista se lembra do tempo em que era professor, já foi. Hoje não mais o é. E da simplificação de metonímias. À medida em que vai envelhecendo e à medida em que o cérebro fica um pouco mais crestado na simplificação. E este escriba se recorda de que foi o primeiro a dizer isto. E o disse há um ano atrás, que o presidente Jair Bolsonaro não batia bem o pino. E com o retorno um pouquinho à sofisticação da linguagem médica, em que os nossos facultativos se especializam, porque fica bonito, inclusive, este escrevinhador se lembra de que cachumba é cachumba, coisa que os nossos clínicos chamam de parotidite.
A criatura tem parotidite. A vozinha velha espanhola, que é a voenga deste velho criminalista, diria... cachumba. Cachumba. Cachumba é parotidite. E anomalia psíquica ou paranoia ou fenômeno outro pode ser equiparado à cachumba chamada de parotidite. No fim das contas, dá no mesmo. O que este escriba quer fixar, e fixar muito bem para terminar esta crônica, independentemente do resultado desta alucinada reação do presidente da República contra aquilo que é legitimamente posto pelo Poder Judiciário brasileiro, o que este antigo escrevente do direito penal quer dizer é que há mais de um ano o disse que cachumba era cachumba. Hoje se afirma que cachumba é parotidite. O resultado é o mesmo. Não se diga que outros presidentes da nossa nação não hajam tido um pendão qualquer, ou uma atração qualquer, por uma dose pequena ou grande de anormalidade psíquica. Um e outro tiveram, sim. E no exterior há muitos e muitos presidentes e até ditadores com capacitação enorme a comportamento anômalo dentro das perspectivas daquilo que se chama de normalidade biopsíquica. Mas o que acontece lá fora não interessa a este escriba. O nosso presidente tem realmente alguma tendência a examinar o seu comportamento de forma desregulada. Há desregulamentos brilhantes, geniais, no sentido de positivação da liderança. E há outros também atinentes ou agredindo o comportamento dos nossos líderes, de uns e outros, que não se dão bem durante as emergências. O que este escriba quer fixar é que há um ano atrás já afirmou abertamente que o nosso presidente tinha cachumba. Um ano depois se afirma que ele exibe em certa dose, em certo grau, sintomas de parotidite. Metaforicamente, há um paralelismo muito grande entre aquilo que o velho jardineiro disse e aquilo que os nossos juristas competentíssimos, respeitadíssimos, dizem também com um pouco mais de suavidade e delicadeza. Fixado bem este princípio que o escriba assume com uma dose muito grande de posicionamento e de apropriação, fixado muito bem isto e fixada muito bem a precedência nesse tipo de apreciação, diga-se que este escrevente de direito penal e de processo penal não acredita em que o presidente da República tenha o apoio das Forças Armadas para esta reação absolutamente intranquila e desprovida de
paralelismo com a normalidade correspondente tal afirmação a eventual apoio das Forças Armadas brasileiras. O Brasil de hoje não é aquela republiqueta de 1964. É uma nação bem posta, com os componentes dos 3 órgãos da liderança dos demais departamentos do povo. Esses órgãos funcionam, 2 deles ao menos, com bastante equilíbrio, e o presidente, refletindo bem, há de se comportar dentro dos pressupostos e dos padrões adequados, sem persistir nesses exageros que este, sim, à margem desta pandemia terrível, trazem uma preocupação enorme no povo brasileiro e deixam também tranquilo o nosso jardineiro quando afirmava muito tempo atrás: seu doutor, ele não bate o pino. Dito isto, vamos encerrar a crônica, recolocar a máscara, que é uma exigência que este escriba está a observar à plenitude, e recomendando a todos, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, que fiquem em casa, porque é preciso, é imprescindível e é necessário. E la nave va.